Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Hoje eu quero convidar você para juntos mergulharmos num assunto que tem aumentado nas estimativas a cada ano que passa. Você sabe que hoje é um- uma criança diagnosticada com transtorno do espectro autista para 31 não diagnosticadas, que não são atípicas. É um número bem alarmante. A gente vem de uma sequência que essa proporção tem mudado e a estimativa é que até 2030 seja... Eu ouvi um comentário dizendo que previne-se, né? ou imagina-se que seja um por um. Eu não sei como a saúde e educação estão se preparando para essa realidade. Espero que não seja, que essa estimativa não esteja certa, mas se estiver, vai ser uma mudança total na nossa sociedade. Mas é comum vermos essas crianças e adolescentes com TEA, que é o transtorno do espectro autista, nas redes sociais. E vejo muitos perfis, eu mesmo sigo vários perfis, como eu sou apaixonado por esse assunto, mergulho nesse assunto todos os dias, vejo um conteúdo gigantesco e muitas pessoas que passam e vivem por esse processo com falta de informações. Então, vocês sabem que aqui é um assunto um dos que eu mais gosto de falar. Mas será que essa exposição de crianças com TEA é saudável? É bacana? Surte um efeito esperado? Para conversar sobre isso, eu estou aqui com o psicólogo Tiago Souza. Ele é especialista em TCC e trabalha com TDAH, TEA em adolescentes e adultos. Tudo bem, Tiago? Tudo bem. Boa noite, Anderson. Bem-vindo, boa noite. Eu acompanhei lá no Instagram o trabalho que você realiza e, primeiro, muito obrigado por estar aqui. Parabéns por embarcar nesse processo, porque quando assume ser psicólogo, é ajudar o outro a levar a bagagem, né? Porque a gente, por mais que você fique 50 minutos numa sessão, aquele paciente teu fica durante uma semana na nossa cabeça, até a outra semana, né? A gente pensando sobre ele. Então, já de cara, já dou parabéns aí por ter escolhido essa carreira. Muito obrigado, muito obrigado. Isso que você falou é uma grande verdade. É um trabalho de muita entrega, né? A gente sabe que, normalmente, a pessoa que escolhe a psicologia, ela tem certeza absoluta que quer fazer aquilo, que quer trabalhar com aquilo. E é uma profissão maravilhosa, incrível, que nos ensina a cada dia, né? É verdade. Eu sou apaixonado. É incrível como a gente sai muito diferente em cada sessão, né? Porque a gente descobre muita coisa sobre o outro e às vezes sobre a gente. Mas esse não é o assunto, senão a gente acaba revelando tudo. Mas hoje a gente vai falar sobre essa exposição das crianças com transtorno do espectro autista. Você já deve ter visto perfis assim que mostra a rotina, mostra a criança tendo crise, mostra a criança fazendo birra, mostra e às vezes essa exposição passa a ser muito contínua e constante. Qualquer coisa que faz parece até, e aí é uma questão que eu estou jogando na mesa para a gente, parece até que o transtorno está se tornando a isca para ganhar curtidas e seguidores. Você percebe isso? Percebo, inclusive, fazendo uma pesquisa e, como você falou, sim, já me deparei com alguns perfis onde é muito exposto essa vulnerabilidade da pessoa com TEA. A gente vê um movimento hoje na internet que é um pouco preocupante, né, em alguns aspectos, porque a internet ela ainda é um ambiente muito pouco fiscalizado. Verdade. Então, muito do que é colocado ali não se faz a filtragem correta, não se sabe exatamente a proporção que aquilo tem, aonde aquilo vai chegar, a quem aquilo vai chegar. Pois é. E eu acredito que da pandemia para cá a gente viu um movimento maior de exposição na internet, né? Acho que a pandemia
Ajudou a descobrirem que é um caminho, né? Com certeza, acho que ela deu uma alavancada, uma impulsionada, e muitas pessoas que viram também uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? De ter uma profissão, de ser um influenciador digital. Então, hoje em dia, tem muitas pessoas que realmente tiveram uma virada de vida com isso. É verdade. E... Só para endossar o que você está falando, tem pessoas que deixam de ter a vida presencial e passam a ter só a vida virtual, né? Tudo que faz tá ali. Não faz mais nada, só qualquer coisa já pega o celular e começa a postar. Parece até que não sabe mais viver sem a vida virtual, né? Sem a internet. Com toda certeza. Acredito que isso também, se a gente for parar para pensar, é um impacto psicológico a ser estudado, né? O quanto a pessoa se desprende da realidade dela, né? Esse tempo que ela passa ali virtualmente, a persona digital que ela cria ali, né? E assume... O quanto isso afeta a atenção, memória, raciocínio, né? Um pesquisador muito safro, assim, americano, Jonathan, eu não lembro o sobrenome dele, ele fez uma pesquisa focada na geração Z e Alpha e como a tecnologia alterou essas gerações. Tanto que a geração Alpha, de quem é nascido depois de 2010 para cá, é uma outra geração completamente diferente. A gente não tem como comparar com nem a nossa, nem a anterior à nossa, e às vezes mais ou menos com a geração Z, né? Porque a geração Z ainda nasceu no analógico e partiu para o digital. Exato. A Alpha não, nasceu já com inteligência artificial na mão. Então não tem como comparar. Logo, a gente não sabe onde vamos chegar. Isso. Não temos dados, né, suficientes para dizer quais são os limites, o que é saudável, o que não é legal, né? Sobre esse assunto de gerações, né? É muito legal, assim, a gente realmente fazer essa diferenciação, né? Da inserção de cada geração no meio tecnológico. Eu sou da geração dos millennials, né? Considerados millennials. Agora me confundi se é a geração Z, não me lembro agora qual que seria. Então, sim, eu nasci ainda numa era ali onde as coisas eram analógicas, fui pegando ali o start de todo esse meio tecnológico, né? E, sim, sou bastante familiarizado, mas acho que é muito diferente de quem já nasceu com tudo isso, né? Com esse mundo moderno tal qual a gente tem hoje. É verdade. E se a gente parar para pensar, por exemplo, já que a gente está falando sobre a exposição em redes sociais, né? Em vídeos, fotos, por exemplo, somos de uma geração, eu e você somos de uma geração onde os momentos familiares eram captados, fotos e vídeos, isso era guardado de uma forma mais íntima, né? Sim. Em álbuns de fotografia. Você revelava as fotos. Revelava as fotos. Quando você conseguia botar para revelar. Exatamente. Porque na minha casa, eu fiquei com vários rolinhos de foto que não tinha dinheiro para revelar. Exatamente. A gente só anotava aniversário tal e guardava com a expectativa de um dia você conseguir botar para revelar. Porque a gente comprava o filme de 36 poses, que era um preço acessível, mas para revelar 36 fotos, era bem mais caro. Sim. Então, eu fazia coleção de rolinho de filme. Mas as fotos eu só tenho algumas. Sim, sim. Mas essa exposição que você está falando, que agora é muito natural e muito comum, lógico, a tecnologia permitiu isso e com muita rapidez. Tanto que o Instagram, ele vem de um sentido de instantâneo. Você olhou, tá lá. Exato. Todo mundo vê na hora, todo mundo curte na hora. Tanto que se você postou alguma coisa há 3 dias e você conseguiu 50 curtidas, esquece. Foram 50 curtidas. Não adianta você esperar, vou dar 2 semanas para ver se vai aumentar. Não vai, porque não vai mais aparecer no feed de notícias de ninguém. Exatamente. Né? É tudo muito instantâneo. É tudo muito instantâneo, muito rápido, né? E usam isso para expor. E aí eu digo expor a criança com TEA. Primeiro que é um assunto que, por mais que a gente veja um aumento de diagnósticos, você gera muita curiosidade de como é, o que faz. E assim, já vem daquela máxima, nossa, mas nem parece que tem TEA.
Exatamente. E como é, né? Como é a vida. Então, isso aí gera curtidas, gera seguidores. Sim. Porém, às vezes eu sinto também que muitas mães expõem a vida do filho como uma forma de respiro. Perfeito. Porque não é um mar de rosas. Não, Né? tá A maternidade longe em de ser. si já não é um mar de rosas. A maternidade com TEA, ela é mais complexa. Com toda certeza. Eu acho que é importante fazer um paralelo, porque apesar da gente estar falando nesse primeiro momento, né, sobre a exposição, pensando esse lado negativo, né, mas acredito sim que exista o lado positivo. Bom, vamos pensar o seguinte, o que se pode considerar de negativo, né? Aí você já está respondendo a minha próxima pergunta aqui, que era qual é a diferença de expor e acabar expondo de forma positiva ou negativa, né? Exato. Qual seria esse limite? Olha, acredito que a gente tem que primeiro entender que quando se trata de uma criança com TEA, né, ela tem as suas limitações, né? Então, ele é um transtorno que ele vai afetar na comunicação social desse indivíduo, no comportamento dele, né? Então, ele vai ter dificuldade de entender alguns regramentos sociais. Então, é uma pessoa que ela merece uma atenção maior, um zelo maior também. Sim, verdade. Né? Quando você fala desse regramento social, são das regras sociais que são, de forma simples, as habilidades sociais, de olhar nos olhos, de saber cumprimentar, de saber chegar, se despedir, isso, né? Se pegar despedir, alguma coisa, atender né? alguma ordem. É difícil, porque para eles o hiperfoco às vezes está ativado e você vai chamar e não vai olhar, você vai querer que ele se aproxime de você, mas você está num lugar em que tem muitos estímulos visuais, auditivos, e ele vai buscar um lugar mais confortável, coisa Exato. que a gente faz. A gente também faz, A né? questão é que a gente, ou a maioria das pessoas, ou as pessoas típicas, não tem essa hipersensibilidade. Exatamente. Né? Mas a gente também, se você gosta de lugar muito cheio, que você fica muito apertado? Tem gente que gosta desses shows que fica lá, né? Tem gente que não gosta do show, mas entra no metrô do Rio de Janeiro e tá numa lata de sardinha. Exatamente. Não vê a hora de chegar na estação para sair. Sim. Agora, uma criança atípica, não verbal, ela também vai sentir um incômodo. E aí eu considero o incômodo bem maior, bem mais intenso, nesses lugares que ela vai querer se afastar. E aí você percebe que essas habilidades faltam, né, para conseguir interagir. E para conseguir ter ali uma fluidez social, um manejo nas suas questões, né? E quando você pensa a exposição, por exemplo, vamos pensar um perfil que é administrado pelos pais. Sim. Né? Se o foco acaba sendo muito expor as vulnerabilidades da criança, os momentos dela onde ela se desregula emocionalmente, que é muito normal acontecer. Sim, né? Verdade. Esses dias eu vi um vídeo, apareceu para mim no meu feed, uma menina autista que tinha sofrido bullying na escola, e a mãe filmando, olha só o que fizeram com a minha filha. E você vê que a menina está ali num momento de muita confusão mental e ela se expressando na maneira como ela quer. E aí aquilo, você vai ver a reação das pessoas, algumas pessoas vão se compadecer, vão entender, só que outras pessoas vão fazer o quê? Vão tirar sarro, vão fazer o que a gente chama de cyberbullying. Né? Então tudo isso tem que ser pensado na figura da criança, porque você tem que zelar pela integridade dela, pela identidade digital dela, tem que pensar que essa criança lá no futuro, ela pode ver essa postagem ali que a mãe postou no momento de raiva, né? Se ela for letrada, ela vai ler aquilo, ler os comentários, e aí ela vai ter a lembrança do bullying que fizeram e do cyberbullying que a mãe provocou. Exatamente. Muitas das vezes não intencionalmente, claro, né? Porque não é a intenção, às vezes é aquilo, né? Só quem é pai e mãe sabe que é muito difícil você ver o seu filho sofrer qualquer tipo de discriminação, Sim, né? Verdade. Você vai protegê-los, né? A gente até suporta com a gente, mas com o filho... Exatamente. Rapaz, tem até uns vídeos na internet que mostram, né, que a mãe vira uma leoa em cima de alguém e tudo mais. Uma vez eu conversando com uma mãe,
e mãe atípica, e é muito comum a mãe atípica se achar incapaz ou uma mãe ruim, porque ela acha que nunca consegue dar o melhor para o filho. E aí eu falei o seguinte, mas se seu filho tiver em perigo, e se alguém ameaçar alguma coisa e colocar o seu filho em perigo, o que você faz? Eu parto para cima. Eu falei assim, então você é uma mãe que está protegendo. Estou falando que mãe tem que partir para cima, bater e brigar. Não é isso, eu sou contra a briga. Mas a mãe, ela vai defender o filho, e mesmo que... eu acho que eu sou uma mãe ruim. Eu ouço isso com muita frequência. Sim. Né? É muito comum mães atípicas dizerem que eu sou uma péssima mãe, eu devia fazer muito mais, mas eu não consigo, e se culpa, se cobra, né, demais. Porém... Eu acho que essa cobrança vem muito de um lugar onde quem trabalha com o autista sabe que todo progresso, ele muitas das vezes, ele vem de uma forma muito gradativa, muito lenta, pequenininha, né? Pequenininha, então sempre é muito comemorado, né? E a chance de retrocesso é muito alta também. Então, é aquilo. Às vezes a mãe acha que naquele dia ela fez um excelente trabalho, conseguiu estimular cognitivamente ali o filho dela, e aí, de repente, no dia seguinte ele não conseguiu corresponder e ela vai fazer essa atribuição de culpa, né? Porque é uma carga muito pesada, né? A gente sabe que não é mole, não. Agora, eu estava falando sobre a questão do que eu acho negativo. Sim. Essa questão da superexposição, de você expor esse lado da vulnerabilidade do autismo, né? Parece que você só está expondo o transtorno. Você não está expondo aquele indivíduo. Quem é aquela pessoa, sabe? O que ela gosta, o que aquela criança gosta de fazer, quais são as preferências dela, quais são as habilidades dela, né? Então é para você... eu acho que a parte legal de expor é você vai expõe a criança além do transtorno, autismo. né? O que ela tem de legal, assim, o que ela tem de características únicas, né? Exato. Que podem servir de inspiração, podem servir também para mostrar outros pais e mães que estão ali vendo aquele conteúdo, falam, caramba, olha que legal, o filho dela está conseguindo fazer tal coisa, então meu filho também talvez consiga fazer, né? Será que essa exposição do transtorno, mais daquela parte das crises, das dificuldades, a gente sabe que o negativo vende mais do que o positivo, né? Em outras palavras, no jornal, parece que a tragédia vende mais jornal do que o vencedor de algum prêmio. E aí, infelizmente, parece que isso está meio que no inconsciente coletivo, que, não, peraí, deixa eu mostrar aqui, porque isso aqui é o que vai gerar e mostrar a realidade que eu vivo. Eu não vou ousar dizer que a mãe ou o pai gravam, né, aquele momento tão difícil para a criança para gerar engajamento. Eu vou preferir acreditar que mostram para que divulguem a dificuldade que é. Né? Agora, você falou uma coisa que a National Autistic Society, que é uma instituição britânica de conscientização sobre o autismo, falou. E ele falou o seguinte, antes de falar de uma criança com autismo, lembre-se de que você está falando de uma criança. Exatamente. Né? E aí traz muito essa realidade de muitos perfis, né? É o autismo, é a crise do autismo, é a limitação do autismo. Exatamente. Nem todo autista é hiperdotado ou superdotado. É outra coisa, né? Sim. Tem gente que teve uma época que falou assim, é autista, então deve ser muito inteligente. Sim, sim. A questão é que 70% dos pacientes com TEA têm deficiência intelectual. Né? Então, assim, essa fala popular não condiz com a verdade. Esse mito, né, que foi criado em cima disso realmente não condiz. E assim, eu também prefiro acreditar no que você falou, que a maioria não está ali por engajamento. Né? Vamos ser ingênuos. Vamos ser ingênuos. Vamos ser ingênuos. Vamos esperar o melhor. Exato, né? Que é uma coisa que acontece mais ali de uma forma natural, que muitos não realmente têm uma noção. E por isso que é importante esse assunto, porque andei pesquisando também e me vi diante de um termo, né, que tem muito a ver com isso, né, que é o sharenting, que vem do inglês share, que é compartilhar,
e parenting, que é parentalidade. Então, é o comportamento dos pais de compartilharem na rede social essa vida cotidiana dos filhos, né? Que muitos ali realmente não têm a intenção de serem, de conseguirem algum tipo de engajamento, só querem meio que fazer um diário de bordo, vamos dizer assim, né? É verdade. Só que é necessário ter algumas atenções, sabe? Tem alguns pontos sensíveis aí. O primeiro ponto é você pensar nessa identidade digital da criança, porque você está criando uma identidade digital dela, aonde várias pessoas estão tendo acesso, várias pessoas estão tirando conclusões sobre o que é aquela criança, o que o comportamento dela significa. Posso fazer uma pergunta sobre esse primeiro ponto? Claro. Isso pode estigmatizar a criança ou o autismo? Perfeito. Acredito que sim, possa sim, porque a estigmatização ela é uma espécie de preconceito, né? Uhum. Então, quando você cria um estigma, você está atribuindo a uma pessoa, a um grupo de pessoas, né, algo de cunho negativo, de cunho discriminatório, de cunho segregatório. Então, faz pensar que todos os portadores de TEA sejam daquele jeito. Exatamente. O que não é verdade. Uhum. Não existe nenhuma regra, tanto que TEA, o autismo, não é nem considerado uma doença. É um transtorno do neurodesenvolvimento, porque cada um tem uma estrutura diferente. Uma estrutura diferente. Por isso que é chamado de espectro, né? Exato. Porque ele tem as suas camadas, suas particularidades e o grau de comprometimento pode mudar muito de indivíduo para indivíduo. Então, você nunca vai ver duas pessoas que têm TEA que vão apresentar o mesmo comportamento. E nem vão tomar o mesmo remédio. Na mesma dosagem, né? Exatamente. Pode ser completamente diferente. Vai lá, segundo ponto que você... Então, e aí, quando você acaba expondo muito dessa forma mais vulnerável, isso pode criar, sim, essa estigmatização. Aquela pessoa que está olhando ali a rede social e vai ver, nossa, olha, tá vendo? Toda criança autista é assim. Vamos supor, é uma postagem sobre uma mãe mostrando o filho tendo uma crise no shopping. Ah, tá vendo? É por isso que não pode levar no shopping, porque a criança não sabe se portar em público. Então, na cabeça da pessoa que não entende, que é leiga, né? Vamos dizer assim, ela é ignorante naquilo. E só está tendo a informação pelas redes sociais. Isso, tá só tendo aquele recorte ali daquele único momento e ela faz uma leitura totalmente equivocada, naquele momento ela está criando um julgamento, né? Exato. Isso é estigmatizar. Você julgou e você criou, você chegou a uma conclusão sobre aquilo. Então, sim, isso é um grande perigo. Quando você também não tem esse zelo, né, de, vamos dizer assim, de saber diferenciar o que é legal mostrar no sentido de, como eu falei, se você mostra ali o desenvolvimento da criança, se você mostra a habilidade dela, você evita muito a estigmatização, porque a pessoa pode olhar com um olhar diferente, falar, nossa, olha que legal, eu não sabia que a pessoa com autismo conseguia fazer isso, sabe? E aí você ajuda a desmantelar. Então, sim, existe um grande risco de estigmatização com essa superexposição em rede social. Agora, trabalhar a exposição, né, que vai acontecer, porque hoje basta ter o celular e acesso à internet que você tem uma conta no Instagram, ou Facebook, né, ou TikTok. TikTok agora está entregando mais, está dando mais alcance do que o próprio Instagram. Então, basta ter o telefone e a internet. E aí você expõe. Agora, eu vou expor o quê? Né? Quais são os progressos? Aí abre uma lacuna que muitos pais não sabem como desenvolver os filhos dentro de casa. Levam para terapias, né? E, gente, né, a criança foi diagnosticada com TEA. Não recuse terapia nem o diagnóstico. Isso é muito comum, tá? Tem pessoas que recusam o diagnóstico do filho, vai para outro médico, olha, isso é autismo, ele está com TEA. Ele tem TEA, tá? Não, ele tem TEA. Recusa, vai em outro. Tem gente que vai em 3. E aí só vai dar conta que precisa levar nas terapias depois de 9, 10 anos de idade. Exatamente. O resultado vai ser muito, muito pequeno, os ajustes vão ser muito limitados. E aí você precisa levar para as terapias, então não rejeite, não recuse. Aceite, vai, leva. Só que é preciso fazer algumas coisas dentro de casa que talvez seria muito mais interessante expor na internet um jogo feito
em casa, em que a criança consegue participar e se desenvolver. Não é? Daria até uma ideia para outros que não conseguem. Gente, eu não sei o que fazer. Tá ali. Exatamente, exatamente. Acredito que é uma linha muito, muito tênue entre o que é legal e o que não é legal, sabe? O que é saudável e o que não é saudável. Quando eu estava falando ali sobre essa exposição dos pais, né? Quando eu usei o termo, o sharing, um dos pontos também de atenção é a segurança da criança. Porque o que acontece? Muitos pais ali estão postando o cotidiano. Ah, olha aqui o meu filho indo para a escola. Aí tá a criança com uniforme, o nome da escola. Ó, e tá filmando a rua onde mora. Tá filmando, olha, hoje é dia de terapia. Aí mostra sempre aonde vai. Tem que pensar que isso tá expondo, tá deixando a criança mais vulnerável. Você tá deixando ela mais insegura. Coloca o local e coloca o horário, né? Local, horário, é o tempo inteiro. a rotina. Isso expõe a criança à possibilidade de sofrer algum tipo de abuso, né? Isso é algo que tem que ser pensado também. O que eu falei também agora há pouco sobre pensar no futuro dessa criança, pensar, essa criança hoje que tem, de repente, 8 anos e ela ainda não tem uma consciência total do que está acontecendo, do que significa aquela exposição, até porque ela está num processo de formação ali, onde ela está sendo formada, a autoestima dela, o senso de pertencimento dela. Então, ela não sabe, ela está sendo condicionada a tudo isso, Sim. né? E lá na frente ela vai entender. Aí ela vai fazer o próprio juízo de valores, falar, caramba, olha o que os meus pais faziam comigo, não era legal, Sim. sabe? Se realmente não era um conteúdo legal. Então, tem que ser pensado isso também. Senão vai virar toda essa bola de neve, sabe? A estigmatização, o bullying, aí ao invés de estar sendo algo saudável, não vai ser saudável. E os pais precisam, sim, de uma psicoeducação. Exato. Sabe? Sobre isso que você estava falando, sobre a rejeição, de rejeitar, isso é muito comum. E eu queria trazer agora uns perfis que eu vejo na internet e sigo, né, de adolescentes autistas. Eles falam, eles se expõem, mas é muito diferente do perfil exposto pelo pai. Porque ali ele conta o porquê que ele age de certas formas, o que ele sente, o que significa para ele aqueles momentos e aquelas reações. Já o pai, ele costuma fazer o que você falou no primeiro bloco, né? Expõe a vulnerabilidade, a dificuldade, o transtorno de forma muito pejorativa. O transtorno em si, ele já é uma situação complexa, né? Dá um trabalho, porque criar filho já é trabalhoso. Ter um filho com autismo, o trabalho é redobrado, porque ele não vai aprender as habilidades sociais, o desenvolvimento dele não é proporcional ou parecido com o das crianças típicas. Né? Tem certas dificuldades. Sim, uma curva de aprendizado bem diferente. Né? Bem diferente. Olha, a criança típica começa a balbuciar com alguns meses de vida. Vai falar, com 1 ano já está falando alguma coisa. Com 2, a gente já não aguenta mais ouvir a voz da criança. Já a criança com TEA, ela pode até começar a balbuciar, vai falar e depois ela dá um retrocesso e às vezes não fala mais. Né? Então, assim, é um desafio? É um desafio. E a gente não desconsidera isso. Mas a gente está aqui focado para discutir o quanto isso contribui para a criança. Sim. Eu acho que o mais importante de tudo isso é a criança ou adolescente que tem o TEA, que sofre com o TEA e que às vezes está sendo apenas um elemento nas redes sociais. E assim, as pessoas vão vendo, vão curtindo e vão comentando, né? E às vezes expõem de uma forma muito degradante. Sim, perfeito. Eu vejo uns vídeos de crianças com autismo agredindo a mãe e colocam no vídeo, né? Colocam nas redes isso. É pesado de se ver. Não desconsiderando o fato de que é pesado de sentir e viver aquilo ali. Mas até que ponto aquilo ali contribui? Pois é. Assim, existe sim a contribuição. A gente não pode
entender a internet como um campo inacessível, proibido, né, para a criança. A depender do uso, sim, pode ser algo proibido, né? Eu acho que vale citar, recentemente, acredito que você tenha visto o vídeo do influenciador do Felca, né? Que ele fez um vídeo sobre a adultização. Sim. Né? E a exposição em redes sociais de crianças num cunho sexual e a gente... Hipersexualizado, uma né? hipersexualização, né? E a gente sabe que existe algo de muito podre ali por trás, né? Uhum. E isso já levanta um alerta muito grande que a gente tem que ter, sim, para a internet, por esse lado que não é legal, que realmente expõe a criança e coloca ela num lugar que ela não deveria estar. Mas quando a gente fala da criança com TEA, vamos pegar o adolescente, que já tem uma certa, vamos dizer assim, acessibilidade maior com o uso de telefone, smartphone. Vamos pensar, de repente, um autista de nível de suporte 1 ou 2, né? Uhum. A rede social para ele pode ser uma ferramenta de inserção social. Sim, verdade. Né? Porque ali ele vai poder se conectar com outras pessoas, ele vai poder explorar a autonomia dele. Com menos dificuldade que é aquela conexão presencial, né? Exatamente, né? De repente, pela via do digital... ele se sente mais à vontade, ele sente que ele consegue, de repente, se expressar melhor, né? E eu acho que tendo uma boa supervisão, né? Porque, por exemplo, se essa criança ela tem uma atenção ali de um psicólogo, de terapeutas, né? Se ela é uma criança que ela está sendo assessorada em relação ao desenvolvimento dela, o psicólogo pode trabalhar isso com ela também como uma ferramenta terapêutica. Exato, é verdade. Né? É verdade. Ele pode criar metas, vamos puxar um pouco de sardinha para o lado da TCC. Né? Você pode trabalhar uma meta de terapia com esse adolescente. Vamos supor, eu gosto de postar conteúdo sobre os jogos virtuais que eu jogo, sabe? Legal, vamos trabalhar uma meta em cima disso. E você fazer um gancho ali com uma habilidade social que você quer desenvolver, sabe? Você quer com que ele seja menos fóbico social. Então você vai fazer um vídeo que é você falando, você jogando e falando. Então, tendo uma boa supervisão, uma boa orientação, pode ser uma via poderosíssima de inserção social. Né? Verdade. Vai ajudar muito no processo de autoestima, desenvolvimento da autoestima dessa criança, esse senso de pertencimento. Esse autoconhecimento, né? Dela saber, nossa, eu fiz, olha eu. Exatamente. Eu falando. Isso sou eu, isso é um pouco da minha personalidade, é um pouco do meu jeito de ser, né? Então, eu considero isso um lado muito positivo, acho que isso pode vir a ser muito benéfico. E você ter essa atenção, os pais precisam ter um papel muito ativo nesse processo, né? Eles têm que ter alguns cuidados que talvez a criança ou adolescente ali talvez não vá perceber. Ela tem que ter uma certa autonomia, mas também tem que ter um certo controle parental ali no sentido de filtro. Exato. Olha, isso daqui não é legal você seguir, meu filho. Esse conteúdo eu não quero que você veja. O seu perfil ele tem que ser fechado, não pode ser aberto. A gente tem que saber quem está querendo te adicionar como amigo, dar uma checada, saber se essa pessoa é um perfil fake, se é um perfil real. Então, você fazendo uma boa supervisão, um bom filtro ali, sabe? Aquilo pode ser uma ferramenta muito, muito terapêutica para esse adolescente. Pois um detalhe é que essa exposição ou essa publicação, muito cuidado se a criança com TEA fizer live, que é aquela transmissão ao vivo. Uhum. Por quê? Muitos pacientes com TEA têm uma hipersensibilidade na pele e às vezes a roupa incomoda. Ele pode tirar a roupa. Uhum. Então, assim, tenha muito cuidado de dar... ele tem essa autonomia, ele pode fazer o que quiser. Tá. Mas até certo ponto, por uma questão de proteção. Exatamente. Porque ele pode simplesmente tirar a roupa toda e deixar o celular ali, entrar num momento de regulação, ficar no chão e
a câmera gravando tudo e mostrando para todo mundo. Exatamente. Né? É expor o corpo que é do seu filho e assim, ele vai fazer sem a maldade. Com certeza. Porém, é necessário assim, ter uma pessoa adulta ali próxima. Isso. Essa supervisão, eu acho que tanto dos pais quanto das outras figuras cuidadoras desse adolescente, o terapeuta, né, que vai conhecer o nível, o nível ao qual essa criança, esse adolescente tem ali de comprometimento, o grau de comprometimento, então ele sabe quais são as limitações dele, ele sabe que tipo de habilidade ele pode tentar trabalhar, né? Realmente não é deixar... acho que até uma criança típica, um adolescente típico, também não é saudável você deixar ele com 100% de autonomia, né? Não é. Me lembrou até uma série que tem na Netflix, que sirva de recomendação aí também para os espectadores, né? A série foi bastante premiada, chama Adolescência. Rapaz, eu vi essa série em 2 dias. Muito boa, né? E eu já tô ansioso para ver a próxima temporada. Pois é. Ela faz uma reviravolta na história. Ela traz a adolescência assim do avesso para a gente poder ver como as coisas acontecem. Exatamente. Não tem nada a ver com a adolescência que eu vivi. Exatamente. Muito, muito diferente. E eu acho que ali o ponto mais crítico ali, né? Mas um dos mais críticos que ficou muito escancarado, é como é extremamente perigoso você deixar o adolescente, a criança, ter livre demanda com o uso da internet, né? Sem querer dar um pouco de spoiler, mas no final os pais do adolescente, que é o protagonista, estão conversando, né, no quarto dele, se perguntando, poxa, o que fizemos de errado, aonde erramos, né? A gente via ele ali no quarto, no mundinho dele. E é interessante. E achando que estava tudo bem, quando não estava, né? Eles não estavam participando ativamente. E era uma família, aparentemente, de margarina. Exatamente. Perfeita. Pai, mãe, filho, filha dentro de casa, ninguém envolvido nem saindo à noite para fazer besteira. Exatamente. Mas ele só tava ali, ó. Cadê seu filho? Tá no quarto, mas tá no celular. Tá jogando, tá ali se entretendo. Gente, um perigo, né? Então, por isso que é muito importante ter essa supervisão, sabe? Não se pode deixar o adolescente, nenhum adolescente, e especialmente o com TEA, né, por conta de, como a gente falou, né, das vulnerabilidades, das dificuldades de habilidades sociais, ele ter essa livre demanda. Tem que ser supervisionado, sim. Pai, mãe, quero ter o meu perfil no Instagram, quero ter meu perfil no TikTok. Beleza, filho, vamos. Mas, olha só, vamos ter controle, vai ter filtro e vamos tentar fazer um uso produtivo disso, né? Fazer com que isso seja produtivo para você, para que ele seja benéfico. Para que isso seja terapêutico, como você falou. Exatamente. Né? Mas a gente precisa buscar esse equilíbrio para proteger a criança e também incluí-la. Porque as redes sociais, como você trouxe, ela tem a capacidade de fazer uma interação com outras pessoas. Isso. Né? E o autismo, ele tem umas limitações com interações sociais. Nas redes sociais, conseguindo, é ótimo, é um benefício. Porém, como você trouxe, esse cuidado é super importante. Mas eu preciso proteger. Eu preciso proteger para não falar com todo mundo. Porque pode ter uma grande ingenuidade da criança autista ou do adolescente autista. E eu digo assim, mas a criança que eu tenho em casa, ele é autista, mas ele não fala, ele tem déficit intelectual, não vai pegar e vai ficar conversando. Essa é uma criança, mas tem várias outras que não têm o déficit intelectual a ponto de não conseguir digitar, ou tem mais leve e consegue ainda se comunicar. Exatamente. Então, como é que a gente consegue encontrar esse equilíbrio? Olha, eu protejo, mas eu também preciso incluir. É um desafio, é muito desafiador, porque talvez o pensamento mais intuitivo é falar, não vamos deixar ter acesso, é melhor não correr esse risco, sabe? Deixa para quando ele for adulto, que aí ele escolhe. Né? Ele escolhe se ele quer ter ou não, mas ao mesmo tempo você pode estar contribuindo muito para esse não pertencimento social dele, né? Tipo assim, ele vai para a escola, todos os amigos vão ter
perfil no Instagram e ele não vai ter? Por que ele não vai ter? Sabe? Exato. Então, acho que assim, a gente não pode condenar o uso, ter esse discernimento de saber o que pode e o que não pode. Demos alguns exemplos aqui agora, acho que todos são bem... enfatizar que todos eles são muito necessários, né? O controle dos pais, a participação ativa, essa psicoeducação dos pais de entenderem, né, como é o funcionamento dessa criança, explicar para essa criança os tipos de interações virtuais que ele pode estar tendo. Falar, pai, meu amigo, teve uma pessoa que comentou tal coisa no meu perfil, o que isso significa, sabe? Eu achei que é algo legal, mas aí de repente não é algo legal. Né? Pode ser a foto de um amiguinho que não é uma criança, né? Isso, ou pode ser um emoji ali um pouco mais sarcástico, sabe? Alguma coisa provocativa. E a criança não vai perceber. Ela, como você falou, ela tem essa ingenuidade, ela tem esse olhar mais literal das coisas. Então, é só um emoji inocente, mas às vezes não é. Fora que o autismo tem uma característica, não em todos, como a gente sempre fala, mas uma grande maioria, não compreende o sarcasmo. Isso. Ele não vai entender que é uma piada. Ele vai levar ao pé da letra. E se for uma piadinha de mau gosto, mandando ele fazer algo, sim, ele pode entender que nossa, olha, eu vou fazer isso porque deve ser bom. Isso. E também tem uma outra característica, além disso, que eu também noto muito, que eleva mais ainda essa necessidade de você regular ali o uso. Por exemplo, a criança ou adolescente na interação. A gente sabe também que no autismo existe uma dificuldade, né, de compreensão emocional de si e do outro, né? A criança ou adolescente, ela pode sim ter uma dificuldade de entender algumas expressões emocionais, não saber se o outro está demonstrando uma tristeza, está demonstrando uma alegria, está demonstrando uma apatia. Então, já existe essa dificuldade. E aí isso pode afetar também nessa interação virtual da criança, né? Ela pode acabar respondendo de uma maneira que pode, de repente, afetar o outro e ela não saber, sabe? Sim. Me lembrou um caso de um paciente que eu atendi aqui, adolescente, TEA, ele me contando que ele... Não, porque uma menina estava interessada em mim, a gente estava conversando, eu falei, poxa, que legal, e aí... e aí que eu perdi o interesse nela e bloqueei ela, sabe? Bloqueou o contato dela, né? Porque ele perdeu o interesse. Para ele, bloquear é o mais a coisa mais normal, óbvio. É óbvio. Não, eu não quero mais conversar com essa pessoa, então eu vou bloquear. Sem entender as nuances que há por trás disso, né? E aí veio todo o trabalho de explicar, olha, mas você compreende que você pode estar... agindo de uma maneira injusta com ela pode compreender isso de uma outra maneira, ela pode achar que você está sendo rude, né? Então, são limitações, são questões que têm que ser consideradas, que podem vir a aparecer, né, no uso da rede social dessa criança, desse adolescente. Por isso é necessário essa participação ativa do psicólogo, dos pais, das figuras cuidadoras, né? É um grupo, né? É um grupo que precisa estar muito bem integrado. Isso. Agora, a gente vê também algumas pessoas falando do autismo que são pais de autistas, mas não expõem a criança. Você acha que isso dá o mesmo resultado que, como a gente falou, né? A tragédia, o drama, a crise... Não estou falando drama que é dramático, é mentira. Não, estou falando... É um drama mesmo. Sim. Né? Já que isso chama mais atenção e vai dar mais engajamento, vai alcançar mais pessoas, será que surte efeito, por exemplo, o professor Lucelmo, da CBI of Miami, que ele é o coordenador da pós-graduação deles lá, é um camarada que eu sempre ouço, assim, ele tem muitas pesquisas que traz à tona. Ele é pai atípico. Mas eu nunca vi o filho dele. Eu só vejo ele falando. Sim. Só o vejo falando sobre a pesquisa. Ele até pontua que focou a pesquisa dele no autismo nível 3 por conta do filho. Você acredita que a única informação que eu tenho do filho dele é essa? Eu nunca vi uma postagem, nunca vi uma foto, nunca vi nada. Você acha que surte o mesmo efeito?
Olha, eu acho que é uma escolha individual que tem que ser muito pesada, assim, pelos pais, entre vou expor isso e tentar fazer isso, essa exposição ser a mais saudável possível, ou não vou expor absolutamente nada porque eu escolhi blindar o meu filho, não quero que saibam nada sobre ele, sobre a vida dele. É um movimento que a gente vê até algumas pessoas famosas fazendo, né? Pessoas famosas que têm filhos e não sai nada na mídia, você não fica sabendo nada, não sabe nem qual é a cor do cabelo da criança, né? Então, eu acho que é uma escolha muito individual. Pode funcionar? Pode sim funcionar, porque tem pessoas que vivem muito bem dessa maneira, né? Vivendo ali um estilo de vida mais low profile, sem querer aparecer, sem querer os holofotes, né? Sem querer essa pressão em cima, porque a partir do momento que você decide ir pelo caminho da exposição, você tem que entender que pode acontecer uma pressão, pode acontecer um julgamento e você tem que estar preparado para isso. Vão ter consequências. Vão ter consequências, né? Que nem sempre são boas. Agora, não quero sofrer essas consequências, então eu prefiro não ter um perfil do meu filho, nem o meu, nem nada. Eu quero não participar desse universo. Também podem ter consequências. Então, acho que é muito difícil. Você acha que a consequência de não expor pode, talvez, infantilizar o adolescente de nunca se deparar com confronto? Eu acho que pode acontecer isso, e pode acontecer, para mim, o principal fenômeno que pode acontecer é ele ter uma sensação de não estar totalmente inserido socialmente num contexto que todas as pessoas estão. Sim. Sabe? É muito difícil hoje em dia você ver uma pessoa que não tenha um Instagram, que não tenha uma rede social. Você quer ver uma coisa engraçada? Por exemplo, se eu quero ir num restaurante, por exemplo, e estou indo pela primeira vez, não conheço o restaurante, eu quero saber até que horas ele fica aberto, né? Para saber se vai dar tempo de chegar. Eu, hoje em dia, tenho o hábito de ver primeiro o Instagram desse restaurante, porque eu penso assim, talvez ali esteja uma informação mais atualizada do que procurar no Google, por exemplo, ou até ligar. Ou né? no site. Gente, site, eu não sei por que as pessoas ainda têm site. Não atualizam o site. Normalmente mas o Instagram é automático. Está sempre atualizado, está sempre ali. Se você quer saber se tem uma promoção, está ali. Se você quer saber... Então, assim, a rede social, ela vai muito além do social. Não é só mais uma rede social. Aquilo ali é uma vitrine, aquilo ali é um meio de comunicação poderosíssimo, né? O podcast que estamos gravando vai para o YouTube. E o YouTube é uma rede social, né? É um alcance também. Então, assim, a gente tem que entender que são ferramentas que estão no nosso cotidiano, não podemos ignorar o fato que elas existem, e talvez tentar pensar em ter um uso mais consciente, sabe? Mas os profissionais de saúde, eles poderiam dar uma orientada aos pais para cuidar disso. E aí, quando eu falo profissional de saúde, não necessariamente ou exclusivamente o psicólogo, mas o pediatra que acompanha aquela criança, né, o neuropediatra que está ali dando, né, os ajustes de medicação e tudo mais. A gente sabe que o portador de TEA, ele vai com uma constância ao médico por conta de ajuste de medicação. Exato. E aquela medicação vai ser para toda a vida? Não, porque ele vai crescer, vai ter mudança hormonal e vai precisar de novos reajustes. Isso é constante. Gente, é da mesma forma quem sofre de pressão alta. Vai tomar aquele remédio para toda a vida? Não, vai ter uma hora que aquele remédio precisa ser trocado. A gente não precisa dramatizar mais a coisa que já é difícil. Mas assim, medicação, ela existe e precisa ser modulada o tempo que for necessário. Sim. E graças a Deus que existem os remédios. Sim. Porque se não existissem, né, como seria? Então assim, os profissionais poderiam dar essa contribuição. Né? Por isso, olha, cuidado com isso. E eu sei assim,
que nem todos vão acompanhar as redes sociais de todos os pacientes. Mas poderia ter pelo menos uma cartilha de orientação para eles. Sim, uma né? orientação básica, né? Prevenções básicas, vamos dizer assim. Que aí acho que é válido destacar o que eu falei no começo da nossa conversa, né? Da internet ainda ser um ambiente com muita pouca regulação, sabe? As coisas simplesmente acontecem e não se sabe a proporção que aquilo toma. Então é necessário, sim, estudos mais aprofundados sobre impactos sociais que o uso de determinada maneira, de determinada rede social, isso pode causar a longo prazo. O termo que eu falei agora há pouco, né, sobre o sharing, né, que é essa exposição dos pais, ainda não se sabe a proporção que isso vai ter lá na frente, sabe? Sabe que isso aqui é um fenômeno novo que está acontecendo com o advento das redes sociais da forma como elas são hoje em dia, né? As mecânicas que elas oferecem, né? A gama de possibilidades de coisas que você pode fazer ali dentro. Sim. E você não sabe os impactos sociais e psicológicos que isso vai ter ainda a longo prazo. Então, é uma coisa ainda muito recente. Pois é. Por isso que é necessário, sim, a gente se apoiar em tentar entender, estudar um pouco mais, seja qual for o seu campo de atuação, né? Eu concordo com o que você falou, que acho que os profissionais que rodeiam ali a vida dessa criança, né? Que está no espectro, seja pediatra, neuro, que eles tentem buscar um pouquinho mais de conhecimento nesse aspecto, de saber, olha, pô, o quão legal é a rede social, ou o uso da internet, ou ferramentas virtuais nessa demanda que eu cuido desse meu paciente, Verdade, sabe? verdade. É legal. Isso então, é uma interação e uma ligação importante, né, entre Sim. o paciente, o pai e o profissional de saúde. Bom, Tiago, eu quero te agradecer muito pela sua participação aqui hoje. A gente chegou ao fim, acho que a gente estourou o nosso tempo do programa, mas a culpa não foi nossa, a culpa foi dos microfones. A gente nunca fala demais. Mas, Tiago, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Você acrescentou muito aqui pra gente hoje. Quem quiser acompanhar e, de repente, tirar dúvidas e até um acompanhamento seu. Você divulga o quê? Instagram, que é onde... A gente acabou de falar de Instagram, tem que falar do Instagram, né? Sim. O Instagram acaba que é uma das principais ferramentas minhas de veiculação, né? Então, meu Instagram é @Thiago Souza Psicólogo. Thiago com H. Thiago com H. E Souza com Z. Isso, Souza Ok. com Z. E lá tem as minhas informações de contato, os meus locais de atendimento, né? Tem os meus vídeos também que eu posto sobre TDAH, que é um assunto que como você mencionou, eu falo bastante. E quem quiser me seguir, fique à vontade. Perfeito. Thiago, obrigado. Muito obrigado. Sucesso para você e para os seus pacientes. Conseguindo o sucesso deles, a gente já está feliz, né, não? É isso. E você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Você pode seguir Psicologia a Propósito no Instagram, tem sempre novidades lá. Ou o meu Anderson Nascimento Oficial, vou te esperar lá também. Olha, foi muito bom a gente trazer esse assunto. Espero que você tenha absorvido o que a gente falou. E aproveite para compartilhar esse episódio com quem você sente que precisa ouvir o que a gente trouxe aqui para essa mesa, tá bom? Olha, esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau!